E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Depois de a gente ter se encontrado na entrega dos materiais, né? Tava tudo muito gostoso, foi muito rápido, mas foi muito prazeroso, né? Porque eu tenho certeza que a gente conseguiu matar pelo menos um pouquinho assim da nossa saudade, não é verdade? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de terça-feira, tá? Nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre com aula de História e vamos dar início no capítulo 1, Atividades Humanas. E aí, vocês lembram lá a respeito das atividades humanas, né? Quais eram as atividades que o ser humano desenvolve, né? Então, olha só, nesse capítulo nós vamos conhecer as atividades humanas relacionadas ao trabalho. Vocês lembram que na apostila passada nós conversamos bastante sobre o trabalho, né? O trabalho humano, enfim, a forma de trabalhar dos seres humanos. E também nós vamos compreender como essas atividades elas são importantes para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, né? Nós temos uma imagem bem legal. Então, para que isso aconteça, nós precisamos identificar várias formas de trabalhos existentes na comunidade, na nossa comunidade, né? Enfim. E também relembrar um pouquinho sobre os significados, a importância, as características desse trabalho, né? Então, vamos lembrar um pouquinho lá atrás que o trabalho ele é uma forma de convivência social e é uma atividade necessária para a nossa sobrevivência, né? Para a sobrevivência das pessoas. Nós também vamos relembrar um pouquinho que quando naquela época as pessoas antigamente elas realizavam trabalhos básicos, tipo a caça, a coleta e a pesca, né? E também eles começaram a evoluir um pouquinho que começaram a construir as suas próprias casas, né? E faziam também as suas roupas, né? Alguns utensílios domésticos e algumas ferramentas para que pudessem trabalhar, né? Mas daí, com o tempo, ocorreram algumas transformações, vocês lembram, né? Transformações culturais, claro, né? Pela mão do homem, nesse grupo de seres humanos, né? No que resultou o desenvolvimento de algumas técnicas, né? De produção de utensílios domésticos. Então, assim, alguns utensílios que eram feitos de repente de um material, eles conseguiram com esse avanço da tecnologia modificar esses utensílios utilizando outro tipo de material, não é mesmo? E isso facilitou muito o trabalho das pessoas, né? E a forma deles executaram. Então vamos aqui para a nossa capa de abertura. Vocês podem observar aqui que tem uma família, né? Que no Conversa Vai. Então nós podemos observar que aqui tem uma família muito bonita, né? Por sinal. E eles estão reunidos aqui no momento para tomar o café da manhã. Nesse café da manhã tem pratos, né? Com cereais que eles são comidos com leite. Mas espera aí, deixa eu ver quem é que lembra. De onde vem o leite? E aí, pessoal, vocês lembram dessa pergunta que a prof fez para vocês há uns anos atrás? De onde que vem o leite? Vamos dar uma lembradinha aqui? Olha que legal. Então, nós temos a vaquinha, né? Elas são ordenhadas e o leite é retirado, né? Ele é transportado para um laticínio, né? Onde o leite é esterilizado, né? Acontece a esterilização do leite, no caso, eles vão deixar o leite mais livre de germes, né? Então, esterilizar significa deixar, né? Livre de germes, né? E esse leite, ele é engarrafado, né? Ou colocado nas caixinhas e ele é transportado, tá? Até o supermercado, onde nós vamos lá, compramos para consumir em casa, né? Mas e aí, pessoal? Vou deixar uma perguntinha para vocês pensarem um pouquinho. Será que tem como ter outra forma de o leite chegar até as nossas mesas?
sem que seja dessa forma aqui? E aí, o que que vocês acham? Hum? Exatamente. Tem pessoas que moram nas áreas rurais, então elas mesmo, né, ordenham, né, o animal, elas tiram o leite da vaca e elas acabam entregando esse leite cru para as pessoas, onde a esterilização acontece no momento que as pessoas fervem o leite em casa, não é verdade? Então também é uma forma da gente receber o leite na nossa casa, tá bom? Essa é a nossa realidade, né? E aí, pessoal, nós vamos aqui para a página 214, onde fala sobre o trabalho manual. Mas espera aí, você sabe o que que é um trabalho manual? Bom, o trabalho manual, ele é um trabalho físico, tá? Que ele é realizado pelas pessoas. E é um trabalho diferente do trabalho feito com máquinas e animais, tá? Ele é um trabalho literalmente realizado com as mãos, tá? Então, aqui do ladinho, nós temos uma atividade, tá? Um trabalho sendo realizado, um trabalho manual, tá? Onde a artesã, ela faz cestos, com capim dourado, tá? E esse é um trabalho manual. Aqui também nós temos outros trabalhos manuais, tá? E eles são vendidos em feiras e mercados de artesanato pelo Brasil afora. Esse aqui é em Maceió, lá em Alagoas. E essa foto foi tirada no ano de 2013, tá? Então, como vocês podem observar, que essa imagem que é ao lado, ela é chamada de trabalho manual porque a pessoa está usando apenas as mãos, não tem outro tipo de máquina, tá? Para ajudar ela a realizar esse trabalho, esse tipo de trabalho. Esses trabalhos manuais, eles também utilizam algumas ferramentas simples, por exemplo, um pincel, né, uma agulha, um serrote, um martelo, tá? Então, objetos que precisam da mão do homem para ser manuseados. Ainda são chamados de trabalho manual. Diferente do, por exemplo, de uma máquina, tá? Que é ligada, por exemplo, na energia elétrica ou movida a motor, tá? Então, essa forma de trabalho manual, que ou é utilizado somente pelas mãos, tá? São realizados através das mãos ou de ferramentas simples, se chama trabalho manual, tá? Então, na maior parte da nossa história, né, da história dos seres humanos, esses objetos são utilizados por pessoas, eles foram produzidos, tá? Por meio do trabalho manual. E, no caso, eles foram criados para facilitar, né, o projeto, no caso, o trabalho que eles estão realizando, tá? Então, as pessoas que realizam trabalhos manuais, elas são chamadas de, ó, artesãs, tá? Então, essas pessoas que realizam esses trabalhos, elas são chamadas de artesãs. E aqui na página 215, tá? Nós vamos continuar com o trem da história e nós vamos observar essa imagem aqui a seguir. Então, temos duas imagens que elas retratam, elas nos mostram fábricas de biscoitos, tá? E essa primeira aqui, ela é do passado, bem tempos atrás, nossa, muito antes da gente existir. E essa aqui, ela é atual, é uma fábrica atual. Então, vamos observar a diferença. Pode olhar, ó, as máquinas, tá? São tudo maiores, né? E olha a quantidade de pessoas que eram necessárias para realizar uma atividade. Aqui, diferente nessa fábrica atual, necessitava apenas de uma pessoa e mecanismos atuais, né? Que foram se modernizando, foram se sofisticando, né? A forma de trabalhar. E então, só para lembrar vocês que no decorrer, né, no decorrer da história humana, a maior parte, então, do trabalho humano, ele foi realizado de modo manual, a maior parte, pessoal. E aí, nós temos um exemplo de construções antigas que foi feito manual, que era as pirâmides do Egito. Vocês sabiam disso? Pois é. E as pirâmides, pessoal, ela foi uma construção que ela colocou muita gente, muitos egípcios, né, para trabalhar ali, para suar a camisa mesmo, literalmente, né? E
ela exigiu muito conhecimento avançado, por exemplo, da matemática e de algumas pedras, né, que eles teriam que encaixá-las, né? Então, é, algumas pirâmides, elas conhecidas no Egito, então, foram construídas manualmente, né? E esse conhecimento de construção, ele foi passando de geração em geração, né? É, e aí, uma curiosidade bem legal é que as pessoas que trabalhavam construindo essas pirâmides, eles eram trocados a cada 3 meses, tá? Porque a maioria, no corte e no transporte de blocos, eles ficavam muito cansados, né? Eles adoeciam. Então, eles optavam por trocar essas pessoas, né? E além desse pessoal que pegava no pesado, também existiam os arquitetos, né? Os médicos, os pedreiros, né? E, enfim, outras pessoas que juntos, né? Construíram essa pirâmide. Uns pensavam e outros colocavam a mão na massa, tá bom? E aqui, pessoal, a Pro colocou aqui, tá? Uma imagem de pirâmides, né? Lá do Egito. E para vocês observarem como que elas eram construídas, tá? Tem gente que às vezes não conhece, então vamos lá mostrar. Parabéns se você conhece, tá? Então, se você quer ter uma visão mais ampla, abre aí na telinha do seu computador, tá? Escreve lá no Google pirâmides e coloca em imagem. Vai aparecer um monte de pirâmides para vocês, tá? Essa é uma imagem que a Pro copiou para vocês darem uma olhada, tá? Só para vocês terem uma noção de quantos bloquinhos, tá, de pedra foram necessários lá para a construção dessa pirâmide. Então, precisou de uma pessoa para calcular, né? Aí precisou de uma outra para colocar, precisou de uma outra para quebrar esses bloquinhos num tamanho certo, né? Enfim, várias pessoas contribuíram para a construção dessa pirâmide, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos vir juntos no desenvolvimento das atividades, tá? Qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo aí e vão desenvolvendo a tarefa. Então, aqui nós temos a atividade de número 1. As fábricas retratadas, elas possuem máquinas? Essas fábricas aqui de cima, elas têm máquinas? E aí, o que vocês acham? Sim, né? Então, anotem aí. Mas qual é a diferença entre as máquinas que estão sendo utilizadas? Qual que é a diferença entre essas máquinas que estão sendo usadas? E aí, o que vocês acham? Então, como a prof já havia falado lá em cima para vocês, no momento que estava olhando as duas diferenças, né? É que a diferença é que as máquinas da segunda imagem aqui de baixo, elas dão conta de todas as etapas de produção, sozinha, tá? Precisa somente de uma pessoa para trabalhar. E a primeira, ela precisa de mais pessoas, ela necessita de mais trabalhadores, tá bom? Agora, número 2. Quantos trabalhadores aparecem em cada uma das imagens? Tá fácil, né? Então, na imagem 1, né, aparecem 5 trabalhadores, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aqui atrás, tá? Vocês podem olhar na apostila de vocês. E na imagem 2, apenas essa pessoa aqui controlando os botões, certo? Atividade número 3. Em qual das fábricas das imagens são produzidos mais biscoitos? Como você sabe? Então, você vai explicar se é na 1 ou se é na 2. Se você optou pela 1, você diga como é que você sabe que lá em cima está sendo fabricado mais biscoitos do que na número 2. Ou se é na 2, como você sabe? Como você descobriu isso? Então, pessoal, respondendo vocês, claro que na imagem 2, né? Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, né, ela permitiu com que o aumento de produção dobrasse, triplicasse, enfim, fosse maior do que na primeira imagem, né? Que utilizavam mais trabalhadores, porém o rendimento era pouco. Então, com o processo, com o avanço, ó, pode observar aqui, ó, se fez mais biscoitos do que na primeira imagem, tá bom?
E aí, pessoal, aqui na página 216, tá? Nós temos sobre artesanato e cultura. Então, o artesão, normalmente ele trabalha ou sozinho ou em pequenos grupos, tá? Com poucas pessoas. E esse produto, esse material que ele desenvolve, tá? Esse trabalho manual que ele desenvolve é chamado de artesanato, tá? Se ele é um artesão, o produto que ele desenvolve, tá? O trabalho manual dele é chamado de artesanato. Muitas vezes, esses objetos, tá? Esses artesanatos, eles são considerados uma obra de arte, tá? O que faz com que esse artesão se torne um artista. Só que nem sempre o produto, tá? Que é produzido pelo artesão, ele é considerado uma arte, tá? Nem sempre ele pode ser considerado uma arte. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre quem é, conheça quem é. Quem era Vitalino Pereira dos Santos? Ele era conhecido como Mestre Vitalino. Então, ele nasceu em 1909 e faleceu em 1963. E ele era um artesão da cidade de Caruaru, lá em Pernambuco. E ele representava a cultura nordestina, tá? E ele trabalhava com bonecos de argila. Então, o artesanato do mestre Vitalino é considerado uma arte da cultura popular nordestina, tá? Ele é uma influência lá na arte da cultura popular nordestina. Eu vou deixar abaixo lá na folha de atividade de vocês, no AVA, tá? Eu vou deixar um link para vocês assistirem um pouquinho sobre a vida, tá? Do mestre Vitalino, vista por seu filho Severino, tá bom? Vou deixar o link lá para vocês. E aqui nós temos De Olho no Local. Então, a gente conheceu um pouquinho, né, da vida e a arte desse mestre Vitalino. Vocês vão precisar assistir o vídeo, tá? Pra gente desenvolver De Olho no Local. Agora, você vai ser o artesão. Olha lá que legal. Ou artesão ou artesã, né? Minhas bonecas também aí. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão fazer aí uma pesquisa bem legal sobre a cultura da nossa região, tá? Não precisa ser só da nossa cidade, não. Do local onde a gente mora, da nossa região, tá? Nossa região é a região norte. Então, vocês podem escolher ou um estilo de música que é típico aqui da nossa região, ou obra de algum artesão que seja da nossa região. Pode até ser um prato típico, tá? Depois você vai soltar bastante aí a sua criatividade, a sua imaginação e vai representar essa manifestação cultural, essa sua criatividade, tá? Em forma de uma escultura, tá? Do jeitinho que você pensar, através das massinhas de modelar, tá? Você pode modelar, ou você pode também fazer uma pintura, ou pode também utilizar colagens. Veja o que fica mais fácil para vocês aí, tá bom? E aí, vocês podem estar fotografando para a gente estar compartilhando lá no nosso grupo, tá bom? Não precisam se preocupar, "Ai, mas o meu vai ficar feio". Não, não tem problema. Eu quero que vocês manifestem a criatividade de vocês, tá? Ah, eu quero escolher um prato típico. Ah, eu vou pegar a massinha e vou fazer uma escultura desse prato típico, tá bom? Pode ser feito, claro. Ou eu vou fazer uma colagem, ou eu vou fazer uma pintura desse prato típico, tá? Sem problemas. Eu quero que vocês coloquem a imaginação de vocês para fluir, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Ah, eu vou deixar a tarefinha de vocês, tá? Que é as atividades da ficha de atividades da apostila. Então, aí vocês vão lá na ficha de atividades, na página 117 e 118, tá? Vocês têm lá a atividade 1, tá? Na página 117 e atividade 2 e 3 na página 118. Boa atividade para vocês e até a próxima aula de história. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!